Salmo 107. A quinta porção do saltério, do conjunto dos livros de Salmos. Aí inicia com o Salmo 107. Nós vamos ao versículo 25. Salmo 107, versículo 25. Todos acharam? Para a gente acompanhar? Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso, que sublevava as ondas. Subiam até o céu, desciam aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se, porque elas amainaram, e Ele os conduziu ao porto ansiado. Amém? Vamos orar. Pai, é diante de Ti, humildemente, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Humildemente diante de Ti, Pai, pedimos misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Eu me coloco à Tua disposição, importando que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que eu seja, meu Deus, uma ferramenta simples, mas porém de bom uso nas mãos do Senhor, para a glória do Teu santo nome. A honra e a glória, meu Deus, pertence a Ti. Que o Senhor, meu Deus, repreenda todo tipo de obra que tenta ou quer impedir a pregação da palavra do Senhor, a semeadura da palavra do Senhor aos corações, ao coração dos homens, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, opere nosso meio, nos agracia, Pai, o Espírito Santo e a iluminação, meu Deus, trazida a cada um de nós da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vai sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, e algumas versões ao seu decreto, a sua ordem. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas, subiam até o céu, Então, vamos imaginar esse barco, e aqui está falando que um vento tempestuoso em meio ao mar, vem de encontro àquela embarcação. Ondas, se levantavam com aquele vento tempestuoso, e aí subia-se, imagina só a embarcação subindo até mesmo aos céus, aquele mar agitado, subia, depois descia e até um abismo, ele mostra como um abismo, e em meio àquelas angústias, esses marinheiros ou essas pessoas que estavam ocupando aquele barco, na visão ou na ilustração que o salmista está trazendo, essas pessoas se angustiavam, elas se entristeciam, andavam, tentavam fazer alguma coisa, andavam, cambaleavam como bêbados, em meio a toda aquela agitação, tentando fazer alguma coisa com seus próprios esforços. Perderam o juízo, porque não tinha como o que fazer, não tinha o que fazer. Então, em meio a esse desespero, eles clamam a Deus. Em meio a essa situação, eles clamaram a Deus, e o Senhor os responde.
Amém, irmãos? Dando entrada, né? Porque, irmãos, imagina a sua vida. O que é a nossa vida? É o vento pela porta, né? Imagina a sua vida. Imagina a vida de alguém. Você sabe o que vai acontecer amanhã? A quem pertence a vida? O futuro pertence, está nas mãos de Deus. Amém? A vida do homem, a nossa vida, irmãos, é semelhante a um barco em meio ao oceano. Quem, né, eu sei que o Eric já foi para o alto mar. Alguém aqui já foi para o alto mar? Só o Eric? No alto mar, você olha para a esquerda, você vê? Direita, para frente, para trás, é só água, uma imensidão. E o que está naquele, uma imensidão, cortada por um horizonte, né? E o que está atrás daquele horizonte? Nós não sabemos. A vida do ser humano é semelhante a esse barco em meio a uma imensidão, que é o oceano. Nós não sabemos o que irá acontecer. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o futuro. E não cabe ao homem querer saber o futuro, a palavra de Deus diz. Amém? Porque o futuro, ele pertence, está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Agora, nós entendemos o que é a vida de um homem, a ilustração da vida do homem, remetendo a esse texto. Uma outra coisa também, para que a gente não venha confundir. O homem, ele tem responsabilidades em sua vida, ok? Tem responsabilidades. Em meio a uma imensidão, vamos imaginar um barco. Hoje, em dia, nós temos, vamos dizer assim, uma carta náutica. Nós temos elementos da natureza que vai guiar uma embarcação. Estão entendendo? Nós sabemos, nós temos uma bússola que vai nos nortear, dar a direção correta para chegarmos e alcançarmos um lugar, uma terra firme, mesmo olhando e não vendo terra. Amém? Entendem? Compreendem? Por quê que eu estou falando isso? Porque se nós temos uma carta náutica, um navio, um barco, uma embarcação meio mar, nós temos uma bússola para nos dar um norte, para nos nortear, a direção a chegarmos em terra firme, é um lugar, a um porto seguro. Se nós não seguirmos, essas, vamos dizer assim, essas ferramentas, irmãos, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós não vamos parar em lugar nenhum, nós não vamos alcançar o porto seguro se nós não seguirmos a direção correta, seguindo as ferramentas que nos levam a esse porto seguro, a essa terra firme. É a responsabilidade, vamos dizer assim, do capitão, a responsabilidade do timoneiro, chegar e seguir essa direção, seguir esses elementos que levam a terra firme. Entendido, irmãos? Ou seja, nós como crentes, nós temos a responsabilidade na nossa vida de seguir a palavra de Deus, a bússola que nos dá o norte, nos dá a direção correta da nossa vida. Amém? A partir do momento que nós não seguimos essa ferramenta, irmãos, estamos à deriva. Responsabilidade de quem? Nossa. Por quê? Para não chegarmos a entender, não, a minha vida, ou melhor, esse caminho ao que eu estou andando, está acontecendo isso, é porque Deus quis, mas muitas vezes é porque não seguiu a direção, ok? Não está seguindo a direção. Por quê? Tempo tempestuoso, tempestades, momentos difíceis,
para todos. Amém? É para todos. Mas um crente, ele tem que seguir a palavra. Um crente, ele tem que se direcionar pela palavra de Deus. Um crente, ele tem que ter a visão espiritual, bíblica de todas as coisas. As decisões, elas têm que estarem pautadas na palavra de Deus. Amém, irmãos? Tudo na nossa vida tem que estar apoiado na palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e conduta da nossa vida. Não existe uma outra. Ela é infalível. A palavra de Deus é eficaz. Amém? Entendido isso, e entendido que a nossa vida é como um barco em meio, à imensidão do oceano, e temos que seguir a palavra de Deus, aí, em meio a esse texto, eu faço a pergunta, porque nós devemos perguntar o texto. Irmãos, se nós estamos em meio ao oceano e a nossa vida, um barco, e se levantaram, de repente, se levantou uma tempestade. A pergunta é: quem levantou essa tempestade? Quem levantou essa tormenta? Estamos seguindo a direção do Senhor. Estamos coerentes com a palavra do Senhor. Amém? Quem levantou essa tempestade? Lembra dos discípulos, É no Evangelho que fala, por exemplo, Jesus em Marcos, Jesus fala assim: passemos para outra margem. Eu trouxe uma quarta-feira retrasada. Jesus estava dormindo no barco, e o que aconteceu? Uma grande tempestade se levantou. Quem levanta as tempestades na vida do crente? Segundo a palavra, segundo o texto que nós temos aqui diante de nós, no versículo 25, a resposta para essa pergunta é o próprio Deus. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sobrelevava as ondas. Deus é quem levanta a tempestade ou as tempestades na vida do crente. Nada acontece na nossa vida se Deus não assim permitir. Isso não sou eu que digo, mas o que está escrito na palavra. Por quê? Porque, irmãos, nós pertencemos a Ele. Não é verdade? Nós somos selados como propriedade de Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ou seja, ele tem um limite. E quem dá esse limite é o próprio Deus. Nós temos um exemplo bíblico: Jó. Quem foi que instigou a Satã a ir contra a vida de Jó? Não foi Deus que lembrou? Não foi? Foi o próprio Deus. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, piedoso, vistes ele? O próprio Senhor. Porque nós somos propriedade dele. Então nada na nossa vida acontece se não for da vontade de Deus. E é esse próprio Deus que levanta as tempestades na nossa vida. Amém? É o próprio Deus. Lembrando aos irmãos, quando nós estamos andando conforme a palavra, porque de repente as pessoas tomam decisões fora da palavra de Deus, tomam decisões para a sua vida, adquirem certos comportamentos totalmente contrários à vontade de Deus. Aí de repente lá na frente acontece a tempestade, o negócio está indo bem, e fala assim: mas é a vontade de Deus? Não. É responsabilidade nossa
né, como eu falei desde o início, seguirmos a direção do Senhor. Mas a partir do momento que estamos seguindo e vem uma tempestade, é Deus. É Deus operando na nossa vida. É Deus, né, fazendo algo, né, para nós. Mas existe um propósito. E a segunda pergunta, né? Entenderam, irmãos? No 25 aqui. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublimava as ondas. A segunda pergunta que nós podemos fazer ao texto é: por que Deus faz isso? Porque Deus chega e levanta, né, essa tempestade na nossa vida. Porque Deus, eu estou andando no caminho correto, estou buscando viver uma vida piedosa, eu estou buscando viver uma vida temente a Deus. E Deus ainda levanta essa tempestade, Deus ainda permite que aconteça isso, é o próprio Deus que se levanta contra a minha vida. Por que Deus faz isso? Resposta no versículo 26. Subiam até os céus, desciam aos abismos, e no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Porque Deus assim faz com o homem. São várias respostas que nós vamos ter aqui. A primeira resposta, olha só: ia até o céu, primeiro aquele maremoto, né? Aquelas ondas, aquela tempestade, ia lá embaixo, em meio àquela imensidão. O que nós vamos fazer, né? Aqui as pessoas, aqui a angústia, estavam angustiadas, entristecidas com aquela situação. O que nós vamos fazer, né? O porquê disso aí? Deus, Ele quer humilhar o homem. Deus, Ele quer colocar o homem no seu lugar. Deus, Ele quer abater o homem de toda soberba e altivez e orgulho que possa existir no coração deste homem. Ah, pastor, eu não tenho orgulho. Eu não sou soberbo. Em algum ponto nós temos. Em algum ponto, irmãos, orgulho, soberba, altivez, irmãos, são decisões, ou são momentos que nós nos achamos autossuficientes. Autossuficientes. E não dependentes do Senhor. Então Deus, Ele quer humilhar o homem nisso aí. Ele nos humilha para o nosso próprio bem. Como está acontecendo aqui, levantou-se uma tempestade. E em meio àquela angústia, aquela tristeza, né, aqui está falando, desfalecia-lhes a alma. O homem é humilhado. O homem é posto no seu lugar. O lugar de dependência de Deus. O lugar que está totalmente, né, sabe, dependente do Senhor, submisso ao Senhor, né? É abatido do seu orgulho, é abatido da sua altivez, é abatido do seu achismo, da sua prepotência. Muitas vezes nós somos assim, né? Tem um ditado que diz assim: orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, não sente, não percebe. Muitas vezes nós somos orgulhosos e a gente nem percebe. Uma resposta que dá para a nossa esposa, uma resposta que nós damos para o marido. Nós não, né? As irmãs dão para o marido. Entende? De alguma forma, somos altivos, autossuficientes e autossuficientes. Irmãos, nós fomos comprados. A vida não nos pertence mais, pertence a Ele. Nunca nos pertenceu a nós. Éramos servos do pecado, escravos de Satanás. Hoje somos livres, sim, em Cristo, dependentes dEle. Amém? E de repente, né, em algum momento a gente se desvia disso. A gente sai um pouco disso. A gente é levado pelo coração, né, orgulhoso, exaltado, soberbo, altivo. E aí Deus faz o quê? Vamos levantar uma tempestadezinha? Vamos humilhar esse homem? Vamos humilhar essa pessoa? Está se achando alguma coisa? Está se colocando, está olhando as coisas do nariz empinado? Está desprezando. Engraçado, né, irmãos? Quando a gente é humilhado diante de Deus, aí que a gente busca Ele, não é verdade? Nos momentos de tribulação, aí que a gente se derrama diante do Senhor. É ou não é verdade? É quando o homem está mais aquebrantado. E Deus, Ele faz isso para que o homem venha reconhecer a sua natureza, ou melhor, o estado que muitas vezes está. E olha uma coisa,
os maiores pontos de humilhação do homem, ou dos homens, sabe onde é? Na família. Não é? Na família. Na família. Onde que Deus mais, vamos dizer assim, permite as humilhações. Eu vi um testemunho de um pastor. Eu contei que era um pastor norte-americano. E ele é uma pessoa culta, uma pessoa, sabe, eloquente, uma pessoa sábia, um mestre, sabe? Ele conduzindo uma igreja, né, sabe, uma vida piedosa, e aquela coisa toda. Então, entendeu? Opa, né? Certo ponto existe um pouco de exaltação. Pastor, se eu pregar bem, vai enchendo, vai inflando, né? Vai inflando um pouquinho o negócio. Então, a vida, tal, a igreja, tudo bem conduzido. E aí o filho, né? O filho começou a ler, né? E a criança, quando começa a ler, ela começa a ler as placas, né? Sei lá, comida. O que é comida? Comida, filho. Comida é que a gente come. Fast food, é comida rápida, né? E assim foi. E perguntava ao pai. Aí ele leu uma placa, né? Budweiser, né? E Budweiser é o quê? Não sei se a minha pronúncia está certa, né? É cerveja. Aí ele chega a ler Budweiser. O que é isso, pai? Aí o pai, é coisa que os homens bebem, né? Os homens bebem. Aí tá, dia de confraternização da igreja, né? A igreja depois, almoço e tal. E aí o menino começa a falar Budweiser. Budweiser. Né? Aprendeu a palavra nova, né? Aí os irmãos da congregação chegam e perguntam, mas onde foi que tu aprendeu? O que é isso? É o que meu pai bebe. E a igreja era intolerante com relação a tal. É o que meu pai bebe. Mas lembra que eu falei? Muitas vezes, né? Meio assim, né? Não, eu sou um bom pastor, eu prego bem, eu sou um mestre, não sei o quê. Muitas vezes tem um filho, sabe? Enche um pouco a bola, né? Enche um pouco a bola. Aí o que Deus faz o quê? Levantou uma tempestade. Olha só a tempestade. É dizer que o pastor está enchendo a cara de Budweiser, né? Mas não bebia, era uma igreja tolerante, eu não pregava a respeito disso. Mas de alguma forma veio uma humilhação. Para quê? Para desinflar um pouco aquela, né, que estava se enchendo, aquele baiacu estava começando a encher. Amém, irmãos? Amém? É um exemplo, né? É um testemunho, uma forma, e é justamente na família. Na família muitas vezes existem as vergonhas, na família muitas vezes são os fracassos. Fracassos existem na família. Isso é para bater o orgulho do homem, né? Doenças inesperadas, irmãos, perdas. Um dos locais de mais humilhação do homem é a família, é na família, onde Deus trabalha no ego do homem. Amém? Para que o homem ele vai até o pó, para que o homem, né, ele faça aqui, né, desfaleça a sua alma, para mostrar que ele é totalmente dependente de Deus. Amém? Porque Deus faz, primeiramente, para humilhar o homem em sua soberba, em seu orgulho, em sua altivez, desfalecendo a sua alma. Amém, irmãos? Aí continua a pergunta, mas por que Deus assim faz? Aí outra resposta no versículo 27. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Né? Andaram e cambalearam. Né? Apesar de termos diversas habilidades, de nada elas servirão para resolver determinadas coisas e situações. Aí eu arremeto lá aos irmãos, aos discípulos, né, atravessando de uma margem à outra a ordem do Senhor Jesus Cristo, Jesus dormindo lá no barco, né, na polpa do barco, e aí a tempestade se levantando, e eles ficaram desesperados. A minha pergunta é: quem estava no barco? Os 12 discípulos. Dentro desses 12 discípulos, né, nós sabemos com toda certeza que 4 eram pescadores, homens do mar: Pedro, Tiago, João, André. Esses com toda certeza eram pescadores, homens do mar.
Não eram novatos. Uma faixa etária mais ou menos uns 30 e poucos anos, a mesma idade do Senhor Jesus Cristo. De Pedro, por exemplo. Não eram novatos, não estavam iniciando no mar. Já passaram por tempestade daqueles homens a vida toda pescando? Sim. Por momentos semelhantes? Sim. Mas nem as habilidades, nem o conhecimento deles naquele momento os livraram. Eles se desesperaram e clamaram ao Senhor. Eles se desesperaram e foram até Jesus acordá-lo. Amém? Então a pergunta é: por que Deus assim faz? Aí o versículo 27 nos responde: para enxergarmos que somos limitados em nossas habilidades. Por mais habilidosos que nós sejamos, por mais conhecimento, por mais experientes que nós devemos, muitas vezes nós somos na nossa vida, ou com relação a alguns fatos e acontecimentos da nossa vida, irmãos, nós somos limitados. Nós somos limitados. Como está escrito, andavam cambaleando como bêbados e perderam todo o juízo. Eles não tiveram consciência, não tinham como resolver aquela situação. Irmãos, o que deu certo no passado, na sua vida ou na vida de alguém, isso não quer dizer que dará e será da mesma forma que Deus vai trabalhar hoje na sua vida ou na vida de alguém. Deus, o operar de Deus, irmãos, não é como um médico que receita um remédio, uma bula, é assim, tem que fazer assim, 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 assado, e aí tudo vai bem, você vai ser sarado. Não é assim. Os milagres que o Senhor fez, nenhum são iguais aos outros. Cada um teve uma lógica, cada um teve um ponto de partida diferente um do outro. É ou não é verdade? Deus é soberano e Ele age da maneira que Ele quer. Ele não está sujeito ao homem ou à vontade do homem. Deus me livrou daquele povo daquele jeito, ou aquele irmão foi liberto daquela forma, Isso vai ser, então vamos receitar isso aqui, Vamos fazer assim, Dá 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro, Diga aleluia e amém. Não, lógico, não é uma ilustração que eu estou fazendo aqui. Não, irmãos. Deus é soberano. Amém? Então Ele levanta a tempestade primeiro para bater o orgulho. E para mostrar para nós que apesar dos nossos conhecimentos, apesar das nossas qualidades, apesar das nossas habilidades, nós somos limitados. Bem limitados. Em meio ao mar tempestuoso, onde a gente só vê o quê? Água e água e água. Eu não sei o que vai acontecer. A minha vida está totalmente na mão do Senhor. Amém? Porque Deus faz assim, aí retorna a pergunta. Versículo 28 diz assim: então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Por que Deus faz assim? Porque Deus levanta a tempestade, abateu o homem do orgulho e da soberba, Mostrar que apesar das nossas habilidades, nós somos limitados, nós não temos conhecimento total e geral de tudo. E outra coisa, para que a gente venha entender que nós somos dependentes dEle. Dependentes dEle. Porque o que eles fizeram, aqui o salmista fala, então, em meio ao desespero, clamaram ao Senhor. Aí arremeto novamente a passagem de Jesus com os discípulos. Em meio àquele desespero, eles foram lá e clamaram ao Senhor: Senhor, não te importa que estejamos perecendo, não te importa que nós vamos morrer. Porque Deus faz assim? Para a gente buscar Ele. Porque nosso orgulho, autossuficiência,
Porque a gente se achar, a gente acaba se afastando de Deus. A gente orava mais, a gente não ora. A gente buscava mais a palavra, a gente não busca. A gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Mas irmãos, eu e você pertencemos a Ele. Nós somos propriedade dEle. E o dono quer essa propriedade com Ele. Vamos levantar uma tempestade aqui. Porque faz tempo que eu não ouço a voz dele e a voz dela. Faz tempo que eu não vejo esse coração aquebrantado. Esse coração se humilhando. Essa vida mostrando a sua dependência de mim. Amém, irmãos? Dá para a gente perceber que tempestades é a prova do amor de Deus por nós, gente. Que a gente muitas vezes está longe do Senhor. Tempestades na vida de um crente piedoso. É Deus. Deus nos mostrando como nós estamos. Deus querendo mexer, trabalhar em meio, de repente, a uma família, ao seu povo, que pertence a Ele. Ok? Amém? Dá para se entender isso? 28. Para entendermos a nossa dependência dEle, porque Ele nos comprou. Em meio ao desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Clamamos a Ele, nos humilhamos diante dEle, nós passamos a falar com Ele. Ele mostra para que Ele está presente. E Ele se faz presente. Ele se faz presente. Ele livrou de suas tribulações. O grande erro nosso é muitas vezes, irmãos, um dos grandes erros, em meio a essas tempestades que ocorrem, muitas vezes, vamos entender dessa forma, devido a a altivez, a soberba, ou se achar, nos leva muitas vezes para longe de Deus, sábios, entendidos, até mesmo usar a palavra espiritualistas, e aí se levantam certas tempestades, aí as pessoas, ou nós, de repente, estamos que Satanás, e está repreendendo o diabo. Sim, devemos fazer, mas a gente tem que entender, mas por quê? Espera aí, se eu estou tendo uma vida piedosa, se eu estou andando no caminho do Senhor, as minhas decisões são conforme a palavra do Senhor, espera aí, sim, Satanás, mas, vamos assim, permitido por quem? Por Deus. Mas por quê? Porque eu estou muito longe do Senhor. Porque eu não estou percebendo, mas eu estou sendo soberbo e altivo. Porque eu estou me achando. Porque faz tempo que eu não converso com Ele. Faz tempo que eu não abro o coração. Faz tempos que eu chego, não me aquebranto diante do Senhor. Faz tempo que eu não me coloco na posição de homem. Mas muitas vezes coloco numa posição como, e entendam, entre aspas, um semideus, autossuficiente, determinando todas as coisas. O poder da minha palavra, não. Somos dependentes de Deus. E Deus, Ele levanta essa tempestade para isso. Há propósitos em toda tempestade, irmãos. Existem propósitos. Amém? E principalmente para nos achegar a Ele. Quando os discípulos foram até Jesus, não importa que a gente vá perecendo. O salmista aqui trazendo a mesma coisa. Esses homens, eles tomam
Deus. Em meio ao desespero. E em meio ao desespero, ao clamor, Deus responde. Deus responde. Deus levanta a tempestade. E esse mesmo Deus que levanta a tempestade é o mesmo Deus que nos leva a um porto seguro. Amém? Versículo 29. Vamos ler aqui. Reduziu toda a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Então, crendo que Deus é Deus e nós somos homens. Ponto final. 30. Alegraram-se, porque elas amainaram, as ondas cessaram, elas pararam, e ele nos conduziu ao porto ansiado, desejado. Quem começou? Deus. Mas ele próprio, em meio a esse processo, nos leva ao porto desejado, nos leva a um porto seguro, nos leva a um lugar de tranquilidade. Amém? Os discípulos, Jesus, passamos para outra margem, saiu de uma margem, enfrentou a tempestade no meio do caminho. Eles alcançaram a outra margem? Alcançaram, irmãos. Tu é um crente piedoso, um crente que teme ao Senhor. Tempestades se levantarão? Se levantarão. E quem está em meio a essa tempestade, ou quem levanta essa tempestade, é o próprio Deus e sua soberania. Para quê? Para trabalhar na minha vida, para que eu venha acreditar mais nele, para que eu venha a ser abatido na minha soberba e na minha altivez, para que eu venha a ver, entender que eu sou dependente dele, que apesar das minhas habilidades, o dia de amanhã pertence a ele. A minha confiança tem que estar nas mãos dele, e não em coisas que eu tenho, e não na minha razão própria, e não nos meus conhecimentos. Não, é ele, é infinito o conhecimento de Deus. Então eu sou totalmente dependente dele, para ele mostrar que é ele que levanta a tempestade, e é ele que conduz ao porto seguro. Não é nada que eu faça, não é nada que você faça, mas é ele que te leva, te levou e te levará ao porto seguro. Amém? E em meio a isso, nós podemos chegar a trazer uma aplicação, uma conclusão. Se assim sabemos, entendemos, diante dessa palavra, que Deus que dá a ordem à tempestade na vida de um crente, vou dizer, um crente está vivendo a palavra, não alguém que está fazendo coisas atrapalhadas, mas um crente piedoso. Se é Deus que assim faz, se é Deus que dá a ordem da tempestade, e essa ordem vem de Deus, pare de se debater. O nosso mal é se debater, o nosso mal é espernear, o nosso mal é tentar agir com as nossas próprias forças. A gente tem que entender Deus, e o que Deus quer nos ensinar diante de tudo isso. Se a gente entende, e a gente passa a entender a partir desse momento, ou se você já entendia, pare de se debater e descansa em Deus. Descansa. Volto a colocar o apêndice novamente. Se eu estou vivendo, as minhas decisões são piedosamente diante da palavra de Deus. Descansa, irmão. Descansa. Outra coisa, se assim sabemos que a ordem da tempestade vem de Deus, aguarde com confiança nele o porto seguro. Aguarde, porque a palavra dele garante. Olha o que nós lemos assim, versículo 25: a sua palavra levantou-se um vento tempestuoso. No versículo 30, alegraram-se porque elas amainaram, e ele os conduziu ao porto ansiado.
Amém, irmãos? Aguarda com confiança. Descansa no Senhor, aguarda com confiança. Por que aguarda com confiança? Toda tempestade, toda tormenta passa. São momentos. Passa. E a nossa vida que pertence ao Senhor passa. E se chegar, e quando nós chegarmos, em algum momento, a esse porto seguro, entenda, compreenda, que não foi porque você fez alguma coisa, ou não é por você fazer alguma coisa, não é por assim, pela tua força, mas tudo foi obra divina. Resumindo, toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. E não deixe a tristeza tomar o seu coração. Confie em Deus. Descanse em Deus. Glorifique a Deus. A tempestade, vamos dizer assim, é uma aliada nossa para nos levar a Deus e reconhecer isso. Amém, irmãos? Amém? Compreendem isso? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como trouxe aqui, expondo esse texto, mostrando versículo por versículo, a tempestade na vida de um crente. Eu quero que lembre isso, é o próprio Deus. Irmãos, esse texto ele chegou a mim, o Senhor me trouxe na segunda-feira pela manhã. Um sábado depois do culto, eu estava em casa e foi no sábado, isso mesmo. E eu estava assistindo um programa diante da TV, estava assistindo um programa, não lembro o que estava fazendo, mas estava sentado na sala. Toco no telefone e foi um dos nossos irmãos Nagano, o irmão Araque, Os irmãos conhecem o irmão Araque, esposo da irmã Lúcia. E ele telefona ao pastor, assim, meio atribulado, angustiado, e a irmã também falou um pouco: ora por nós, ora por mim. E porque aí o Araque falou, a Lúcia ela caiu. Depois a gente conversou direito, e aí eu fui para a oração, orar. Oramos ali naquele momento no telefone. Eu até comentei aqui no sábado não, na quarta-feira, que ela estava internada. Então ela caiu. Eles estavam passeando com o cachorro é um golden, um grandão, um pouco grande. E ela caiu e ela não teve o reflexo de colocar a mão na frente. Geralmente a gente vai colocar. Caiu de rosto no chão. Foi para casa, naquilo. Quando chegou em casa, lá que falou que o rosto dela começou a inchar. Eu vi, nós vimos a foto, inchado. Foi para o médico, e onde fizeram os coisas lá, os chapas, aquela coisa toda, a ressonância, e ela teve que ficar internada. Trincou, quebrou o osso aqui, entre o olho e o nariz, acho que é isso mesmo, um lugar aqui, quebrou. Com isso, o que aconteceu? Entrou sangue no cérebro, pressionando, entrou sangue no cérebro, e o que trouxe dela, o que mais espantou a eles naquele momento, no telefone no domingo, que ela já não estava lembrando das coisas. Ela teve amnésia total, não lembrava de nada, não sabia aonde estava, e ela falou isso. Nos exames que foram feitos, foi esse coágulo de sangue no cérebro, devido à rachadura que teve nessa simples queda. E segunda-feira, Deus me trouxe essa palavra. Alguém soube aqui, a não ser os irmãos que vieram na quarta-feira? Geralmente eu peço oração, não peço?
Geralmente estou no grupo, eu pedi oração. E quando o Araque me passou a mensagem, né, eu fiquei naquela, orando, né? Vou pedir oração dos irmãos, nem aqui e nem indo. Na segunda-feira, né, quando Deus me trouxe essa mensagem, eu passei a entender. Eu compreendo. Porque, de repente, eu não tive essa atitude. Até minha esposa perguntou: você passou mensagem? Eu falei: não passei. Eu estou esperando até mesmo, né, o Araque me autorizar. Eu respondi isso para ela: me autorizar. Mas por dentro de mim não precisa autorizar, tem que mandar a mensagem, mas eu vou respeitar ele, né? Esperar me autorizar. Passei mensagem para o Araque. Ele me respondeu, isso foi na segunda-feira, ele me respondeu na quarta-feira, se eu não me engano. Falou: pastor, eu mandei a resposta, me perdoa, mas foi na quarta-feira, mas mandei para outra pessoa. Eu não mandei a mensagem. Foi no dia que eu pedi, eu acho que foi na terça, no dia que eu mandei a mensagem no grupo, acho que mandei no grupo, a de Ina, não foi daqui. Na quarta-feira eu falei aqui, que eu mandei mensagem. Mas por quê? Porque segunda-feira Deus me trouxe essa passagem. Na hora que eu estava estudando, meditando, para a mensagem daqui de hoje. E Deus falou muito forte: sou eu que levanto a tempestade, sou eu que levo a um porto seguro. Sou eu que levanto as ondas e sou eu que coloco um porto seguro. E é como eu falei, a aplicação aqui, a conclusão: a gente tem que descansar, a gente tem que confiar. A gente sempre tem que ser dependente do Senhor. Amém? Né? Eu acredito que foi isso que me impediu. E quando, né, a irmã pôde me mandar uma mensagem, foi na quarta-feira, ou foi na quinta-feira, que chegou a mensagem para mim, aí eu me mandei esses salmos para ela. Né? A conclusão é: o mesmo Deus que levantou essa tempestade na sua vida, pois é alguém piedoso, temente ao Senhor, é o mesmo Deus que vai conduzir a um porto seguro. A gente tem que confiar nisso. Nós somos de Deus, irmãos. Amém? Nós somos do Senhor. Nosso papel é orar, né? Mas sabe, orar e descansar. Acreditar. E foi até nós oramos aqui na quarta-feira, né, apresentamos a vida dela. Glória a Deus por isso. Sexta-feira de manhã, estou lá, daqui a pouco toco meu telefone. Já não foi por mensagem, foi a irmã Lúcia, né, falando comigo. O diagnóstico entrou lá, tinha um coágulo no cérebro, né, que estava impedindo, ou que trouxe amnésia total dela. Ela falou que só voltou assim na terça-feira à tarde. Acho que foi terça-feira à tarde, ela falou. Quando eu cheguei, de repente, meu enfermeiro falou: onde eu estou? A enfermeira está no hospital, né? E o que aconteceu? A enfermeira: não, você caiu, você não lembra? Não lembro. E tem muita coisa que ela não lembra ainda. Mas ela está bem, mas está bem consciente. Aí na sexta-feira ela me telefona: pastor, eu já estou em casa. Glória a Deus. Ela falou: benção. Aí eu até falei para a irmã: eu não estou, né? Aí eu estou em casa. E sabe o que aconteceu? Depois de fazer todos os CTs, né? Aqueles exames. E hoje, quando estava lá, eu, meu marido e minha filha, né, vendo a explicação do médico, quando mostrou os CTs lá, a coisa lá, sabe o coágulo de sangue que estava no cérebro? Sumiu. Aí na hora que o médico mostrou, falou assim: sumiu. Eu falei assim: é milagre. Aí o médico falou, ela falou outra, né? E o médico falou, é milagre mesmo. Existe sempre um propósito, irmãos. Existe sempre um propósito. Amém? Muitas vezes, né, em meio a uma situação tão grave, Deus está falando, está evangelizando alguém, seja no hospital, seja dentro da família, seja alguém próximo. O médico é um milagre, né? A nossa oração, né, voltou para casa, né? A nossa oração é para quê? A rachadura que tem aos nossos olhos. Mas Deus é um Deus de milagre, é um Deus que levanta a tempestade, é um Deus que conduz a um porto seguro. Amém?
E foi quando ela falou, eu falei, irmã, eu vou falar uma coisa sincera para a senhora. Eu não estou pasmado, né? Nem estou espantado com isso aí. Porque Deus, Ele levanta a tempestade e nos coloca no porto seguro. Amém, Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Tenha uma vida piedosa. Busque andar nos caminhos retos do Senhor. Busque estar, em santidade. Viver conforme a palavra do Senhor, irmãos. Tempestade, vão se levantar, mas espera aí. Eu vou orar, vou confiar no Senhor, eu vou buscar Ele, vou descansar nele, porque esse Deus vai me levar para outra margem. E glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compreenderam, irmãos? Compreenderam essa mensagem? É Ele. Tudo é Ele que faz. Irmãos, nós devemos ser totalmente dependentes desse Senhor, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitos de nós já passamos por momentos assim. E vimos Deus nos levar ao porto seguro. De repente nós estamos passando, nós estamos em meio a essas ondas, sabe? Grandes ondas. Ele vai nos levar a um porto seguro. Amém? Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Ele é fiel, a palavra do garante. Quem é esse? A conclusão dos discípulos. Quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é Deus, Criador de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. Ele criou o mar, Ele criou as ondas, os ventos, Ele criou todos os elementos da natureza. Ele tem tudo sob seu controle. Ele nos leva a um lugar seguro. Amém? Feche os olhos.